Shalom. Como eu sempre digo, boa tarde, boa noite, boa manhã, bom tempo para você, com as bênçãos de Deus. Quero agradecer porque você está aqui. Gostaria também de ter um feedback, você comentasse se de alguma maneira algo tem acrescentado na sua vida. Também, se você não concorda, fique livre. Todos nós, né, no YouTube, a maioria de nós não aceita comentários que venham ferir pessoas. Combinado? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por tudo isso eu te agradeço. Muito obrigado por aqueles que estão aqui comigo, que estarão posteriormente, Senhor. Que essas meditações a respeito de Cristo, nós reconhecemos superficiais, mas são feitas, Senhor, com carinho, com amor, pensando, Senhor, em tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Dá-nos que nós possamos ser acrescentados hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos encontrar na saída do povo de Israel, já nos capítulos 16, 17 de Êxodo, o povo murmurando de Moisés, reclamando, eles não tinham comida, eles não tinham água, e reclamando de uma maneira afrontosa, de uma maneira que levou Deus a se manifestar. Deus mandou o maná, eles tiveram a água, depois eles queriam carne, e Deus mandou a carne, mandou os cordonizes, mas dizendo também que a carne lhe sairia pelos narizes. E em Êxodo 17, o Senhor então está sendo acusado de ter abandonado o povo de Israel no deserto. Mas nós, aqui hoje, nesse tempo, não podemos esquecer que deserto é um dos símbolos de vida nesse mundo sem Deus. E o Senhor nunca tinha planejado para eles um tempo tão extenso naquele deserto. Mas foi o que eles escolheram pelas suas atitudes. Eu quero ler o versículo, que é vamos dizer assim, o moto da nossa pequena meditação hoje. 1 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra os seguia. Eu fico imaginando eles andando no deserto, num determinado ponto estava lá a pedra, de onde fluía a água, onde Deus mandou Moisés, né, ferir a rocha. Depois, lá adiante, em outro espaço, outra topografia, talvez, lá estava a pedra. Porque a pedra, a rocha era Cristo e a rocha o seguia. Né? Então, naquele deserto, o povo se queixava exatamente como alguns fazem ainda hoje. Eles se queixam de Deus. No versículo 6 de Êxodo 17, nós vemos Deus dizendo a Moisés: estarei ali sobre a rocha diante de ti. Normalmente, o acusado se apresenta diante do juiz para receber a sentença. E por isso, o ser humano pecador é que deve ficar na presença de Deus como réu de juízo. Mas, nesse versículo, Deus toma o lugar do acusado no banco dos réus. Então, veja a cena, um tribunal, e há um tribunal, porque Deus é o justo juiz, e o pecador se apresenta diante de Deus, tendo consciência, tendo sido agraciado pela benignidade do Senhor, que Ele concede a convicção de pecado e o arrependimento, está diante de um justo juiz, santo, tem um promotor, que é o acusador dos irmãos, mas, como nós vimos na semana passada, tem um intercessor também, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado de defesa. Então, este pecador se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso para receber a sentença. Quando ele confessa seus pecados e pede perdão genuinamente, é completamente perdoado. Nós vimos isso de novo, remetendo ao nosso vídeo anterior. Né? Mas aqui, Deus toma o lugar do pecador. Ele é rocha, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é Errad, significa é um.
Ele toma um lugar na rocha, que é ele, né? E ele se identifica com ela. E algo tremendamente assombroso acontece nesse momento. Deus diz para Moisés, fere a rocha, né? Por quê? Deus poderia simplesmente ter destruído todo aquele povo com um sopro da sua boca. Mas ele disse a Moisés, fere a rocha, e dela sairá água, água pela qual eles estão clamando, né? Deus, sobre a rocha, se identifica com ele, com ela. Ele é a rocha nesse momento diante de Moisés. Eu não vou ler os textos, mas eu vou citar, e você pode depois voltar, ou eu coloco lá na descrição desse vídeo, Deuteronômio 32, 4, 15, 18, 31, Salmo 78, versículos 35, Salmo 95, 1, e 1 Coríntios 10, 4 a 17. Aliás, 10, 4. Quando Moisés foi mandado por Deus bater na rocha com a vara do juízo, nosso Deus simbolicamente levou sobre si a sentença que era pertinente a nós, o julgamento. A rocha ferida, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, feito carne, inculpável, que foi ferido por causa dos nossos pecados, era quem estava sendo ferido aí. Mas também a palavra fala expressamente que Jesus Cristo era a rocha que o seguia. De novo citando 1 Coríntios 10, versículo 4. A rocha foi ferida uma vez para sempre. Ao homem é dado morrer uma vez e depois disso o juízo. Mesmo o Senhor Jesus Cristo cumpriu essa palavra. Ele morreu uma vez, ele ressuscitou e ele não morre nunca mais. Aleluia. Na segunda vez, Deus mandou Moisés falar com a água. Na segunda vez em que faltou água, Números 20, versículo 8, Deus disse a Moisés, fala a rocha, e dela fluirá água, fala a rocha. Simbolizando que após o sacrifício de Cristo, na cruz, nós recebemos de graça a água da vida. Nós podemos a todo momento, com sede, chegar a Ele e pedir, então, que Ele nos sacie a nossa sede, né? O que isso diz para nós hoje? Que nós não devemos afrontar a Deus com murmurações, com queixas, com reclamações, mas andar com Ele, falar com Ele, porque a água da verdadeira vida flui do seu trono, conforme está em Zacarias 13, 1, 14, 8, Ezequiel 47, 1 a 12, por meio de Jesus Cristo, essa verdadeira vida flui do trono de Deus. João 7, 37. Jesus Cristo é a verdadeira fonte da água viva. João 19, 34. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu não estou lendo todos esses textos porque o nosso vídeo ficaria muito longo, né? Mas esses textos que eu estou citando, você pode ir lá conferir, você vai encontrar. E também vou deixar na descrição desse vídeo. Então, do ventre de todos aqueles que creem nele, fluem águas vivas. João 7, 28. Ora, se fluem do ventre de todos aqueles que creem nele, quanto mais água viva flui de Cristo. Quanto mais. Em superabundância, né? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, 3. O Senhor Jesus Cristo é a verdadeira rocha, a rocha da nossa salvação, que nos dá vida abundante, salvando-nos, concedendo-nos a vida eterna, conforme João 10, 28, suprindo as nossas necessidades, como está escrito em João 10, 10. Não vamos mais ferir a rocha. Amém? Não vamos ferir a rocha da nossa salvação. Nós podemos ter Moisés como exemplo, porque ele feriu segunda vez a rocha, ele não entrou na terra prometida. E a palavra de Deus é muito clara. Ele desejou ardentemente entrar, mas ele não pôde entrar. Deus se irou com ele. Deuteronômio 3 fala sobre esse assunto. Versículo 26, por aí. Portanto, não firamos mais a rocha com nossos pecados ou rejeitando-o, mas vamos edificar nossa vida, nosso ser, sobre ele, que é a pedra fundamental, que é a rocha da nossa salvação, praticando suas palavras conforme Mateus 7, 24. Sempre contando com o Espírito Santo de Deus, que nos habilita a sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Lembrando que Jesus Cristo foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53 fala disso. Portanto, ele não precisa ser moído novamente. Ele foi moído uma vez para que nós comecemos uma vida nova com ele. Então, andando em intimidade, em comunhão e sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus. Peçamos perdão a ele pelos nossos pecados, pois só ele, mediante a sua obra na cruz, nos dá a vida eterna pela salvação. Peçamos a ele que nos conduza à vida abundante, porque ele é a rocha ferida, de onde saiu água, de onde veio aquilo que nós precisamos para que nós possamos ter a eternidade com ele. E nós oramos pedindo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, por tudo isso, agradeçamos-nos sempre com louvores e com ações de graças. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a rocha ferida era a expressão do próprio Deus tomando o lugar do pecador. A rocha ferida era a própria expressão de Jesus Cristo sendo crucificado para fazer a expiação dos nossos pecados e para nos trazer de volta reconciliados contigo. Senhor, nós sabemos que essa pequena meditação fica muito aquém desta obra tremenda que o Senhor fez. Mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo, Espírito de revelação e de sabedoria, constantemente vá nos acrescentando, de tal maneira que a beleza inefável e indescritível do teu Evangelho seja revelada a cada um de nós, cada dia mais, Senhor. Nós queremos o gozo da intimidade, nós queremos o Éden na terra, que é a tua presença se revelando a nós. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom. Até a próxima. Shalom.